Quando pensamos na história do Brasil, logo a gente pensa em 1500 na chegada dos portugueses. Mas e antes disso? Quem vivia aqui? Como eram essas sociedades? No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil pré-colonial, explorando os povos indígenas que habitavam esse território e antes da chegada dos europeus. Então, quem eram os habitantes do Brasil antes de 1500? O território que hoje nós conhecemos como Brasil era habitado por milhões de indígenas, divididos em diversos povos, como os Tupi-Guarani, os Jé, os Panos, os Carajá e muitos outros. Essas sociedades viviam espalhadas por diferentes regiões, cada uma com suas próprias línguas, costumes e modos de organização. Não existia um Brasil unificado, mas sim uma grande diversidade cultural. A cultura indígena, ela era bastante diversa. Cada povo tinha sua língua, suas crenças e formas de organização social. Enquanto alguns viviam próximo ao litoral, em grandes aldeias, outros eram nômades, caçadores e coletores. As sociedades indígenas, elas não seguiam um único modelo, mas elas compartilhavam algumas características como o respeito à natureza e a vida comunitária. Os indígenas, eles viviam de caça, pesca e agricultura. A mandioca, ela era um dos principais alimentos cultivados, junto com o milho e o feijão. O trabalho era coletivo e as tarefas eram divididas. Os homens geralmente caçavam e pescavam, enquanto as mulheres cultivavam a terra e cuidavam da aldeia. Esse equilíbrio permitia a sobrevivência desses grupos por milhares de anos. A espiritualidade também era uma parte fundamental da vida dos indígenas. Muitos povos acreditavam que de tudo na natureza tinha um espírito. Rios, árvores, animais, tudo da natureza para eles havia um espírito. O pajé era uma figura importante na questão da religião. Era responsável por intermediar a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Rituais, danças e uso de ervas medicinais faziam parte também da vida cotidiana. A gente também não pode deixar de falar da arte indígena. A arte indígena, ela era muito rica e variada. Os povos indígenas, eles produziam cerâmicas, trançados, esculturas e usavam a pintura corporal como forma de expressão e identidade. A música e a dança também tinham papéis importantes, tanto na celebração quanto em rituais espirituais. A organização política dos povos indígenas, ela não seguia um modelo único. Algumas sociedades, elas eram lideradas por caciques, enquanto outras funcionavam de forma mais coletiva. Então, os povos, eles não tinham a mesma liderança, falando assim, o mesmo jeito politicamente falando. Falei errado. As relações entre os diferentes grupos, elas podiam ser pacíficas, baseadas em alianças e trocas, mas também havia conflitos, muitas vezes por territórios ou disputas culturais mesmo. Mas tudo começou a mudar, drasticamente em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil e o contato entre os europeus e os povos indígenas trouxe grandes transformações, algumas trágicas, outras inesperadas. Então, o povo indígena, ele vivia de forma, maior parte, harmônica, mas também tinha seus conflitos como qualquer povo. Então, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, me deixassem um comentário, me falassem o que acharam do vídeo, se vocês já conheciam a informação. Eu imagino que sim, porque a gente aprende bastante sobre isso na escola. Quando eu fiz, pelo menos, o ensino fundamental e o ensino médio, a gente via bastante sobre isso, então eu imagino que ainda continuem vendo, porque é uma parte importante da história do Brasil. Curte o vídeo, compartilha com alguém e até o próximo!